Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Dentro de 2 minutinhos nós vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. PKS. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui 1 minutinho nós vamos começar a palestra de hoje, né? Bem, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. O nosso centro está fisicamente com as portas fechadas devido a toda essa complicação da pandemia, mas nós estamos aqui graças à equipe de coordenação do Divino Mestre, a organização, e que tem possibilitado que a gente possa continuar com essas nossas reflexões durante todo esse período, que é realmente bastante importante. Então nós vamos dar início a uma conversa hoje. Eu trouxe aqui um tema que é bem importante, e antes disso eu gostaria de convidá-los a fazer uma prece, a acalmar os nossos corações, que a espiritualidade amiga possa nos orientar, nos inspirar, para que os conhecimentos, as informações aqui apresentadas possam realmente reverberar, ecoar no nosso coração como sendo um alento, né? Uma fonte de inspiração, uma fonte de calma e paz nesse momento. Bem, o tema de hoje dessa nossa conversa é Espiritismo, Consolação, Ensinamento e Libertação. Não necessariamente nessa ordem, tá nessa ordem por uma questão de colocação apenas, mas essa ordem realmente não é o que mais importa. Eu gostaria de iniciar essa conversa falando um pouco de serenidade. Herculano Pires, no livro Ser e a Serenidade, ele escreve um pedacinho, né, narrando aqui alguma referência sobre a serenidade e que vale a pena a gente refletir. Todos os homens admiram a serenidade, embora vivam na inquietação e a ela se acomodem. Os poetas, os pintores jamais encontram motivos mais belos que a serenidade. Serena é a vida, quando feliz.
serenas as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores e serena é a brisa que as embala e carrega os seus aromas. Sereno é o ar nas manhãs de primavera e serenas as estrelas nas noites de inverno. Até mesmo a tempestade é serena na sua fúria, pois o que dela nos parece fúria decorre das diferenças de tempo. Um minuto de temporal equivale a uma hora de rotina humana. É assim que a própria aceleração do tempo, que nos parece inquietação, também se transforma em serenidade. Serenos giram os mundos no infinito, como serenos giram os elétrons no finito das constelações atômicas. Ou seja, a serenidade, ela pode ser encontrada num momento, não necessariamente que precisa estar tudo muito calmo, né? Dentro da nossa ação, dentro do nosso viver, porque estamos nesse momento encarnados, nós precisamos de movimento, de energia, mas com serenidade. Então, especialmente nesse momento de muita tensão, de muitas incertezas, nada mais propício do que a gente explorar o que o Espiritismo pode trazer para nos consolar, de que forma ele nos ensina e como é libertador, né? A partir do momento que encontramos a serenidade também nessas grandes movimentações que nos causam medo, angústia, insegurança, de novo, a serenidade ela não precisa estar somente num momento calmo e nostálgico, ela também está presente na nossa ação e na nossa ação consciente. A palavra consciência nesse momento é uma grande chave. Então, para falar um pouco de consolação, eu trouxe o Evangelho, a Gênese, depois nos ensinamentos a gente vai ter o Livro dos Espíritos e libertação, algumas obras um pouco mais recentes que vão embasar essa nossa conversa. Jesus, o nosso mestre, nosso guia, um grande exemplo, ele já disse, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, são inúmeras chances que nós temos de interpretar para esse momento, né, o que talvez a gente possa receber dessa mensagem de Jesus, através da sua perspectiva de olhar e de saber da vida eterna, de saber da igualdade, né, das criaturas, de que somos todos espíritos imortais e fadados à evolução e à felicidade, que observando as situações sobre esse aspecto, né, talvez nós tenhamos menos carga, menos sobrecarga de tensão, de medo, de angústia, e isso pode ser também definido como a fé viva, a fé construída, né, que através do Espiritismo comprova a existência da reencarnação, da vida eterna, da comunicação com o mundo espiritual. Então, que a gente possa imaginar essa perspectiva do Cristo, nessa simplicidade, nessa busca de nos dar o exemplo de que é possível amar o próximo incondicionalmente, que é possível ser um espírito
desenvolvido e que a gente está no caminho do progresso, que o progresso é uma lei, né? Todos estamos fadados a essa lei. Em seguida, nós vamos ler a Gênese, ainda falando sobre o Espiritismo e as perspectivas. O maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo. Apesar da exiguidade, ou seja, da pequenez dos seus meios de ação. Se em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus só tivesse para oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, hoje talvez apenas o conhecêssemos de nome. Ou seja, porque se nós pararmos um instante para refletir que há 2000 anos existiu uma pessoa e até hoje essa mensagem vem reverberando. Hoje nós temos toda a tecnologia que nos permite a escrita, né, e os meios mais de comunicação. No entanto, o que Jesus inspirou no coração da humanidade foi de fato a revolução dos seus ensinamentos, né? Sem mais dogmas, a construção da lealdade através da fraternidade, do amor incondicional e da simplicidade. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens pudessem compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra assim que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, se restabelece aquilo que foi desfeito, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, obviamente, o Cristo, como um espírito superior, ele tinha uma visão, né, que obviamente sabia que a mensagem que ele trouxe seria, como nós conhecemos dentro da história, completamente deturpada, né, colocada, inserida nos dogmas, nas hierarquias, como até hoje nós podemos testemunhar. E a proposta do Espiritismo é justamente fazer esse restabelecimento desse ensinamento, digamos, puro, né? Puro no sentido de qual foi de fato a mensagem. E a mensagem, ela é tão simples que ao mesmo tempo é extremamente difícil. A possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual é um novo domínio que se revela para nós e que tem ainda mais importância por quanto ele alcança todos os homens sem exceção. É uma revolução que se realiza nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Ou seja, o ensinamento do Cristo, o seu exemplo, não excluía ninguém. É um exemplo de amor incondicional, de caridade, de amor ao próximo e de simplicidade. Nós estamos ainda muito longe desse caminhar e lá na frente, agora, daqui um pouco nos ensinamentos, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Por que estamos tão longe? Que também é um processo natural de estarmos longe do entendimento do Cristo. Os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra, pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho, da incredulidade
elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Ou seja, a percepção de que temos uma vida futura, ela é extremamente consoladora, né? Dentro do que nós podemos estabelecer como uma das premissas que mais nos apoiam dentro do Espiritismo, é de ter a certeza comprovada cientificamente através dos experimentos de observação, de catalogação que fez Kardec e todas as pessoas que estavam ali colaborando com isso. A gente pode então comprovar essa intercomunicação, a nossa longevidade como vida eterna que temos. Isso, teoricamente, poderia nos tocar de fato, poderia nos fazer, como num passe de mágica, entendermos que somos seres em constante transformação, em evolução, e que o meu vizinho, o morador de rua, o meu inimigo, somos todos iguais, né? Temos o mesmo caminho, trilhamos no mesmo percurso. Então isso poderia reduzir um pouco do nosso egoísmo, do nosso orgulho, até mesmo da nossa incredulidade. Estamos no caminho, falta ainda alguma coisa, mas perceber que existe esse caminho já é um ganho substancial. Aí o que acontece? Depois, na época em que surge o Espiritismo, o materialismo, né, justamente por conta de ter sido uma época onde a ciência despontava com muita força, as movimentações de indústria, de negócios, e tínhamos, né, passado por períodos muito sombrios de Idade Média, de uma inércia, né, digamos, em vários aspectos da humanidade. Foi um período que obviamente teve a sua importância, mas também teve muita coisa negativa. Então, nesse ápice do materialismo, isso em 1863, Kardec escreve na Revista Espírita: todas as coisas extremas têm a sua reação. Quando não estão na verdade, só a verdade é imutável. As ideias materialistas haviam chegado ao apogeu, então perceberam que não davam o que delas se esperava, que deixavam um vazio no coração, que abriam um abismo insondável do qual recuavam com terror, como diante de um precipício. Daí uma aspiração pelo desconhecido e, consequentemente, uma inevitável reação para as ideias espiritualistas como única saída possível. Nessa época existiam inúmeros pensadores em todo o mundo, né, pensando a respeito das ciências morais, de uma psicologia espiritualista, justamente porque quando estamos imersos em puro materialismo, em determinado momento, nós fazendo essa análise pessoal, né, nós sabemos que existem coisas que você alcança tal coisa, obtém tal coisa, ganha tal coisa, conquistou, mas que de fato sim são importantes, porque nós estamos no mundo, existe a lei do progresso, a evolução se faz necessária através das nossas ações, dos nossos desenvolvimentos, também dos desenvolvimentos materiais. No entanto, isso não é tudo. A mensagem aqui é isso. Todo o material, né? Então, no caso, nesse livro aqui, que é A Viagem Espírita, Kardec traz para nós o seguinte: o materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, afirmando aos homens: o presente é tudo, o futuro não existe. Então, assim, o ápice do materialismo, né? Acabou tudo que você quiser nessa vida conseguir, porque, né, aproveitar ao máximo, porque você morreu, acabou a história.
O Espiritismo corrige a distorção afirmando: o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E isso ele o prova. E o Espiritismo tem alguns pontos de consolação que, para aqueles que já estudam há algum tempo, para aqueles que estão se aproximando agora, né, já podem ter percebido. Por quê que ele consola? Porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro. As comunicações nos trouxeram a validação da continuidade da vida. Porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Então não é um misticismo, não é fantasioso. Nós temos um trabalho comprovado, documentado, né, um trabalho extenso que comprova essa comunicação. Ele consola também porque a certeza da vida futura faz que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. Se colocarmos numa linha de tempo de vida eterna, né, os nossos problemas pessoais, familiares, do meu contexto social e como humanidade, eles são teoricamente pequenos, relativamente pequenos. Nós temos medo sim, nós ficamos sim inseguros, esse é o nosso estágio evolutivo. No entanto, é um consolo saber que a vida continua, né, e que estamos nesse caminho. Ela consola também porque, com a doutrina da pluralidade das existências, essas misérias revelam uma razão de ser, tornam-se explicáveis e, ao invés de atribuí-las simplesmente à providência, em forma de acusação, passam a ser justificáveis. Eu me lembrei aqui de um número, né, que é bastante expressivo, em relação aos suicídios, né? A pessoa que tem essa oportunidade de contato, de estudar o Espiritismo e que percebe a grandeza e de que não, né, a vida não para, não termina, por mais duro que seja o problema que eu estou enfrentando, que o suicídio é, digamos, ineficiente, né? Então, assim, é claro que são casos e casos, não dá para generalizar, não estou generalizando, cada um tem a sua intensidade. No entanto, no trabalho, na nossa casa, como atendente fraterno, eu pude testemunhar muitas falas nesse sentido, né, de corações que foram acalmados justamente por esse conhecimento, né, essa certificação. Ele consola porque é um motivo de felicidade saber que os seres que amamos não estão perdidos para sempre, que os encontramos e que estão constantemente junto a nós. Ou seja, também para aquele que perdeu um ente querido e que até então vivia sob uma perspectiva material apenas, é um desespero, porque acabou, né? Simplesmente acabou. E não acabou, né? Você vai poder reencontrar em algum momento, e isso é também muito consolador. Porque as orientações dadas pelos espíritos são de molde a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas. Ou seja, eles podem e nos falam constantemente, como está na obra básica, né, compilada por Kardec em todos os livros, expressamente o conhecimento além do que precisamos para sermos pessoas melhores, para nos aproximarmos cada vez mais, né, desse amor incondicional, a caridade e a simplicidade do viver. Ainda sobre a consolação e o materialismo, Kardec vai dizer para a gente na Revista Espírita: deixemos, pois, o materialismo estudar as propriedades da matéria. Este estudo é indispensável e o será tanto de fato. O espiritualismo não terá mais do que completar o trabalho naquilo que lhe concerne. Aceitemos as suas descobertas e não nos inquietemos com as suas conclusões absolutas,
porque sua insuficiência para tudo resolver, estando demonstrada as necessidades de uma lógica rigorosa, conduzirão forçosamente à espiritualidade. Kardec era um cientista, um magnetizador, um conhecedor, um educador. Ele, em momento algum, né, os espíritos superiores, Kardec, muito pelo contrário, o espiritismo caminha junto com a ciência. Então, em nenhum momento nós deixamos de lado o valor que tem o progresso, o desenvolvimento científico, e o que nos consola é de que não é só isso, né? Precisamos olhar também sobre o aspecto espiritual. Então, nós temos o material, nós temos o científico e temos também o espiritual. Vamos lá. Agora, sobre a parte do ensinamento, né? Como, de que forma que o espiritismo nos ensina. São inúmeras formas, né? Chega a cada um no momento e da forma como tem que ser. Eu coloquei um trechinho de uma música que eu gosto muito, e aqui fala: tudo se transforma, todos se transformarão. Vontade e ternura, primor da criação. Com aquela simplicidade e com amor, com serenidade, nós nos transformaremos. E talvez nós nos transformaremos em serenidade, em amor incondicional. Então, vamos lá. Para uma parte técnica, dentro do Livro dos Espíritos, vamos aprender então o que ele nos ensina. O que é o espírito? O espírito inteligente é o princípio inteligente do universo. Né? O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Nesse momento aqui, existem várias informações já técnicas, né, que nós sabemos por que essa distinção. E nesse momento aqui ele diz que é a mesma coisa. Então é um atributo do espírito, né, a inteligência. O espírito não é só inteligência. A inteligência é um atributo, ou seja, existem mais coisas que compõem o espírito. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade dessa, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então também nós sabemos que necessitamos, a reencarnação é inerente à nossa imperfeição. Nosso processo de aperfeiçoamento como espíritos demanda que nós reencarnemos quantas vezes forem necessárias, e essa é a lei divina de amor incondicional. Mais algum ensinamento aqui. Perfeição e felicidade segundo o Espiritismo. Enquanto o ser humano está encarnado, a psicologia espiritualista divide sua atenção entre vida animal e vida humana. Para o Espiritismo, porém, há, em paralelo, uma vida espiritual. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, existe a matéria, a vida humana em si, que é a da interação do indivíduo, e também existe a vida espiritual.